Segurança de shopping corta cabelo de mulher idosa negra, mas ele não sabia de quem ela era mãe. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. E me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos felizes em saber, deixe nos comentários. O sol da tarde derramava um tom dourado sobre Blumenau, em Santa Catarina, cidade que carregava consigo o peso de uma herança colonial germânica profundamente enraizada. Cada esquina parecia contar uma história de resistência e silenciamento, onde a arquitetura europeia se chocava contra a realidade brasileira multicultural. As fachadas em chaimel, típicas da colonização alemã, eram como janelas para um passado que insistia em se perpetuar, mesmo quando o mundo ao redor já havia mudado. Dona Conceição Silva caminhava pelo shopping center com uma dignidade que desafiava qualquer tentativa de invisibilidade. Seus 68 anos não eram apenas números, mas um testemunho vivo de décadas de luta e superação. Nascida no coração do sertão baiano, em uma pequena cidade onde a pobreza e o racismo eram companheiros constantes, ela havia traçado uma jornada que poucos conseguiriam imaginar. Seus cabelos grisalhos, cuidadosamente trançados em um penteado que misturava tradição e elegância contemporânea, balançavam suavemente a cada passo. Cada fio era como uma linha de uma história não contada, repleta de cicatrizes invisíveis e resistências silenciosas. O vestido azul marinho, discreto mas impecavelmente bem passado, revelava uma mulher que nunca permitiu que as adversidades diminuíssem seu senso de dignidade. O shopping center de Blumenau era um microcosmo perfeito das tensões raciais brasileiras. Projetado para parecer uma extensão da Europa no sul do Brasil, o ambiente era majoritariamente frequentado por uma população branca, descendente dos colonizadores alemães. As vitrines exibiam manequins que raramente representavam a diversidade brasileira, um reflexo cruel de décadas de apagamento e marginalização. Carlos Miller, o segurança de 40 anos, personificava esse sistema de exclusão. Alto, branco, com olhos claros e traços nitidamente germânicos, ele carregava não apenas o físico de seus ancestrais, mas também os preconceitos institucionalizados. Sua postura em serviço era sempre tensa, especialmente quando se tratava de clientes negros que pareciam fora de lugar. Naquele dia específico, algo em Dona Conceição o provocava de forma inexplicável. Seria o andar decidido? A elegância que desafiava os estereótipos? Ou simplesmente o fato de que ela representava tudo o que pessoas como Carlos historicamente tentaram invisibilizar? A trajetória de Dona Conceição até ali havia sido marcada por desafios constantes. Quando jovem, saiu do interior da Bahia em busca de oportunidades, enfrentando um país que sistematicamente colocava barreiras para mulheres negras. Trabalhou como doméstica, costureira, vendedora, sempre com o sonho de oferecer uma vida melhor para seu filho Joaquim. Joaquim Silva, advogado renomado em Blumenau, era o orgulho de sua vida. Especialista em direitos humanos, ele havia transformado o trauma geracional do racismo em combustível para lutar por justiça social. Ironicamente, era ele quem muitas vezes defendia casos de discriminação racial em tribunais, desconstruindo sistemas opressores através da lei. O que Carlos não sabia era que cada olhar enviesado, cada movimento de suspeição, representava mais um capítulo de uma história de resistência que vinha sendo escrita há gerações. Dona Conceição não era apenas uma senhora idosa fazendo compras, era um símbolo vivo de sobrevivência. Quando ela entrou na loja de roupas masculinas, seu objetivo era simples: comprar um blazer para Joaquim. Sabia que seu filho usaria a peça em audiências importantes, em momentos onde sua aparência seria tão significativa quanto seus argumentos. Cada centímetro do tecido seria escolhido com o mesmo cuidado com que havia criado seu filho, com amor, dedicação e a certeza de que a dignidade sempre prevaleceria. Carlos a observava, seu corpo tenso, os músculos das costas contraídos como se estivesse prestes a interceptar um possível crime. Mas o único crime ali era aquele olhar carregado de preconceito, aquela vigilância desproporcional baseada única e exclusivamente na cor da pele. O ambiente do shopping parecia congelar naqueles instantes.
As luzes artificiais, os sons suaves de música ambiente, as vitrines impecáveis, tudo parecia conspirar para criar uma atmosfera de falsa normalidade, onde violências cotidianas eram naturalizadas. Dona Conceição sentia o peso daqueles olhos. Não era a primeira vez, definitivamente não seria a última. Mas algo naquele dia seria diferente. Uma energia especial pairava no ar, como se o universo estivesse prestes a realizar um ajuste de contas há muito necessário. Nem Carlos, nem Dona Conceição sabiam, mas aquele seria um dia que mudaria completamente suas vidas. Um simples ato de racismo institucional estava prestes a desencadear uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. E tudo começaria com um corte de cabelo que jamais seria esquecido. O momento exato da agressão aconteceu em questão de segundos, mas para Dona Conceição, pareceu uma eternidade. Carlos Miller, agindo com uma brutalidade que revelava anos de preconceito enraizado, aproximou-se dela de forma agressiva enquanto escolhia o blazer para Joaquim. Ei, você! Não pode ficar tocando nas roupas, gritou ele, sua mão grande e pesada agarrando o braço delicado de Dona Conceição. Antes que ela pudesse reagir, o segurança a puxou para um canto da loja, longe dos outros clientes. Seus dedos grossos apertavam firmemente seu braço, deixando marcas que logo se transformariam em manchas roxas. A vendedora, uma jovem loira que parecia paralisada pelo medo e pela vergonha, não disse absolutamente nada. Foi quando Carlos, em um ato de completa desumanidade, começou a cortar os cabelos de Dona Conceição com uma tesoura que carregava em seu colete de segurança. Cada mecha que caía no chão era como um golpe na dignidade não apenas daquela senhora, mas de toda uma população historicamente marginalizada. As trançãs cuidadosamente arrumadas, resultado de horas de trabalho e tradição, foram sendo ceifadas sem piedade. Dona Conceição, apesar do choque, manteve-se ereta. Seus olhos, mesmo marejados, não demonstravam fragilidade, mas uma força ancestral que vinha de gerações de mulheres negras que sobreviveram aos piores sistemas de opressão. O shopping, naquele momento, parecia um palco perfeito para aquela cena de violência racial. As paredes com decoração que rememorava a colonização alemã pareciam sussurrar histórias de silenciamento e violência estrutural. Era como se aquele ambiente congelasse Dona Conceição em um lugar entre o passado colonial e o presente supostamente democrático. Ninguém reagiu. Clientes fingiram não ver, funcionários desviaram o olhar. O silêncio ensurdecedor era mais eloquente que qualquer palavra. Simbolizava o pacto não declarado de conivência com o racismo institucional que permeia a sociedade brasileira. Carlos, em seu ato de violência, não imaginava que estava prestes a desencadear uma sequência de eventos que mudaria completamente sua vida. Ele via Dona Conceição apenas como mais uma mulher negra que, em sua visão distorcida, não pertencia àquele espaço. O que ele não sabia era a verdadeira identidade daquela senhora. Dona Conceição não era apenas uma idosa negra aleatória. Ela era mãe de Joaquim Silva, um dos advogados mais respeitados em direitos humanos em Santa Catarina, um homem que havia construído sua carreira desafiando exatamente esse tipo de violência institucional. A notícia do ocorrido se espalharia rapidamente. As redes sociais, os noticiários locais, todos começariam a falar sobre aquele ato bárbaro. Mas o verdadeiro drama estava apenas começando. Joaquim Silva, ao receber a ligação de sua mãe, sentiu algo que ia muito além da raiva. Era uma mistura de dor, indignação e um desejo profundo de justiça que ultrapassava os limites da simples retaliação legal. O que Carlos não poderia prever era que aquele único ato de violência desencadearia uma tempestade jurídica e midiática que o destruiria completamente. Sua vida, seus sonhos, sua reputação, tudo estava prestes a desmoronar. E tudo começou com um corte de cabelo que jamais seria esquecido. As primeiras 48 horas após o incidente foram um turbilhão de emoções e acontecimentos que transformariam completamente a vida de todos os envolvidos. A notícia do abuso sofrido por Dona Conceição se espalhou como fogo em campos secos, incendiando as redes sociais e os principais veículos de comunicação de Santa Catarina. Joaquim Silva,
advogado renomado especializado em direitos humanos, recebeu a notícia do ocorrido com uma mistura de dor profunda, raiva controlada e uma determinação inabalável por justiça. Sua mãe, sempre tão forte e resiliente, havia sido violentamente humilhada em pleno shopping center de Blumenau, a cidade que simbolizava o orgulho da colonização europeia no sul do Brasil. As primeiras imagens do incidente começaram a circular. Vídeos de segurança captaram o momento exato em que Carlos Miller, com brutalidade e desprezo, cortava os cabelos de Dona Conceição. Cada segundo do vídeo era um golpe não apenas contra uma senhora idosa, mas contra toda a dignidade da população negra brasileira. O shopping center, inicialmente, tentou abafar o caso. A direção convocou uma entrevista coletiva onde Carlos seria apenas afastado temporariamente, sem qualquer menção à gravidade do ato. Mas Joaquim sabia que aquela abordagem seria apenas o início de uma batalha muito maior. Utilizando seus contatos na imprensa e no meio jurídico, Joaquim transformou o caso em um símbolo da luta contra o racismo institucional. Articulou-se com movimentos negros, organizações de direitos humanos e outros advogados especializados em casos de discriminação racial. A repercussão foi imediata. Manifestações começaram a ser organizadas em frente ao shopping. Centenas de pessoas, de diferentes origens e classes sociais, uniam-se em um único grito: respeito. Faixas, cartazes e discursos denunciavam não apenas o ato individual de Carlos, mas todo um sistema estrutural que constantemente invisibilizava e violentava corpos negros. Carlos Miller, por sua vez, via seu mundo desmoronar rapidamente. Demitido sumariamente do shopping, passou a ser o rosto público de um racismo que sempre existiu, mas raramente era tão escancarado. Suas redes sociais foram bombardeadas com mensagens de repúdio. Sua família começou a sofrer pressões em seu pequeno círculo social na cidade. O que Carlos não imaginava era a dimensão que aquele único ato tomaria. Não era apenas uma agressão individual, mas um sintoma de um problema muito mais profundo enraizado na sociedade brasileira. Sua vida seria usada como exemplo de um sistema que privilegiava certos corpos em detrimento de outros. Enquanto isso, Dona Conceição, mesmo abalada, mantinha-se com uma dignidade que impressionava a todos. Suas entrevistas, concedidas com uma serenidade impressionante, transformavam sua dor em um poderoso instrumento de denúncia. Ela não era apenas a vítima, mas uma narradora potente de uma história de resistência. O ponto de virada definitivo chegaria em uma audiência pública que seria realizada no Tribunal de Blumenau. Joaquim preparava uma ação judicial que ia muito além de uma simples indenização. Seu objetivo era transformar aquele caso em uma verdadeira aula sobre racismo estrutural. Documentos, estatísticas, depoimentos de especialistas, tudo seria usado para demonstrar como atos como o de Carlos não eram eventos isolados, mas parte de um sistema complexo de opressão. O shopping center, a empresa de segurança e o próprio Carlos seriam responsabilizados não apenas juridicamente, mas como símbolos de um racismo enraizado. A cidade de Blumenau, conhecida por sua herança germânica e por vezes vista como um reduto de privilégios brancos, seria forçada a encarar seus próprios demônios. O caso de Dona Conceição se transformaria em muito mais do que uma história individual, seria um marco na luta contra o racismo no sul do Brasil. E no centro de tudo, uma senhora idosa que havia transformado sua dor em poder, sua invisibilidade em visibilidade, seu sofrimento em resistência. Os dias que se seguiram à exposição pública do caso transformaram-se em uma jornada de autodescoberta e reflexão não apenas para Dona Conceição e Joaquim, mas para toda a comunidade de Blumenau. A ferida aberta pelo ato de violência racial tornava-se um catalisador para conversas difíceis, mas necessárias. Dona Conceição, em vez de se deixar abater, decidiu usar sua experiência como uma plataforma de denúncia e educação. Começou a dar palestras em escolas, universidades e eventos comunitários, compartilhando não apenas sua história pessoal, mas a história coletiva de resistência da população negra brasileira. Seu filho Joaquim a acompanhava em muitos desses eventos, orgulhoso da força extraordinária de sua mãe. Juntos, construíam uma narrativa que ia além do trauma,
focando na resiliência e na possibilidade de transformação social. Carlos Miller, por outro lado, enfrentava um processo de desconstrução pessoal profundo. Afastado de seu trabalho, isolado socialmente, ele foi obrigado a confrontar os próprios preconceitos que por tanto tempo havia naturalizado. Sua vida se transformou em um exercício de reflexão dolorosa sobre privilégio e racismo. No tribunal, a ação judicial movida por Joaquim ganhava contornos que ultrapassavam uma simples disputa legal. Transformava-se em um julgamento simbólico de práticas racistas institucionalizadas. Especialistas em direitos humanos, antropólogos e sociólogos foram convocados para apresentar laudos que demonstrassem o contexto estrutural do racismo no Brasil. A comunidade de Blumenau, tradicionalmente conhecida por sua herança germânica e por vezes vista como um reduto de conservadorismo, começava a experimentar uma transformação interna. Escolas iniciaram programas de educação sobre diversidade, empresas desenvolveram protocolos mais rigorosos contra a discriminação, e discussões sobre representatividade ganharam novos espaços. Dona Conceição descobriu em si uma vocação que jamais imaginara, a de educadora social. Suas palestras, carregadas de uma eloquência natural e de uma sabedoria construída através de décadas de experiência, começaram a inspirar jovens negros a não aceitarem silenciamentos. Seu processo de cura não significava esquecer a agressão, mas ressignificá-la. Cada vez que contava sua história, arrancava lágrimas de plateias inteiras, mas também plantava sementes de esperança e transformação. Joaquim, que sempre foi um advogado dedicado à causa dos direitos humanos, via naquele caso uma oportunidade de provocar mudanças estruturais. Não bastava apenas responsabilizar Carlos individualmente, era preciso desmontar os sistemas que produziam e reproduziam práticas racistas. O shopping center, pressionado juridicamente pela opinião pública, foi obrigado a implementar programas profundos de treinamento sobre diversidade e combate ao racismo. Todos os funcionários, incluindo equipes de segurança, passariam por reciclagens e workshops que os fizessem compreender a complexidade das relações raciais brasileiras. Carlos Miller, em um movimento que surpreendeu a muitos, começou a participar de grupos de conscientização e desconstrução. Sua jornada não seria de redenção fácil, mas de um reconhecimento doloroso de seus próprios preconceitos. As redes sociais, que inicialmente serviram como plataforma de denúncia, transformaram-se em espaços de diálogo. Milhares de pessoas compartilhavam suas próprias histórias de racismo, criando uma rede de apoio e visibilidade antes inexistente. A família de Dona Conceição, especialmente seus netos mais jovens, via naquela experiência traumática uma possibilidade de ressignificação. De vítimas, passavam à condição de agentes de transformação social. O caso extrapolou os limites de Blumenau. Tornou-se referência nacional em debates sobre racismo institucional, sendo citado em universidades, congressos e movimentos sociais como um marco na luta antirracista. E no centro de tudo, Dona Conceição, uma senhora que teve seus cabelos cortados à força, mas cuja dignidade jamais seria decepada. O dia do julgamento final chegou carregado de uma tensão que ia muito além das paredes do Tribunal de Blumenau. A sala estava completamente lotada, com jornalistas, ativistas de direitos humanos, estudantes e representantes de diversos movimentos sociais. No centro de tudo, Dona Conceição e Joaquim ocupavam seus lugares com uma dignidade que confrontava silenciosamente anos de opressão. Carlos Miller chegou escoltado, seu corpo antes arrogante agora encolhido, os olhos baixos carregando o peso de suas ações. A transformação era visível. O homem que um dia agrediu Dona Conceição no shopping parecia uma sombra de si mesmo, consumido pela vergonha e pelo remorso. Joaquim havia preparado meticulosamente cada detalhe de sua argumentação. Não se tratava apenas de provar a culpa individual de Carlos, mas de expor os mecanismos sistemáticos de racismo que permitiam que tais atos acontecessem com tanta naturalidade. As provas eram contundentes. Vídeos de segurança, depoimentos de testemunhas, relatórios periciais, cada elemento construía um mosaico preciso de violência racial. Mas o mais poderoso de todos os argumentos seria o testemunho de Dona Conceição.
Quando ela se levantou para depor, um silêncio absoluto tomou conta do tribunal. Seus cabelos, ainda em processo de recuperação, eram um símbolo vivo de resistência. Sua voz, firme e serena, começou a contar não apenas sua história pessoal, mas a história coletiva de gerações de mulheres negras brasileiras. Não estou aqui por vingança, declarou ela, sua voz ecoando pela sala. Estou aqui por justiça. Por mim, por meu filho, por todos aqueles que foram silenciados. Cada palavra de Dona Conceição era como um golpe certeiro. Ela descreveu não apenas o momento da agressão, mas décadas de discriminações sutis e nem tão sutis que havia enfrentado. Sua narrativa transformava o caso individual em um tribunal simbólico do racismo brasileiro. Carlos Miller, sem conseguir encarar Dona Conceição, baixou a cabeça. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, não de autocomiseração, mas de um reconhecimento tardio da brutalidade de suas ações. O promotor, um homem branco de meia-idade, apresentou um relatório que ia muito além do caso individual. Estatísticas mostravam como pessoas negras eram constantemente alvos de violência institucional, especialmente em espaços historicamente reservados a uma elite branca. Joaquim apresentou então a peça-chave de sua argumentação, uma série de documentos que provavam um padrão sistemático de discriminação no shopping center. Não se tratava de um caso isolado, mas de uma política velada de vigilância e hostilidade contra clientes negros. A defesa de Carlos tentou argumentar que se tratava de um equívoco, de um ato isolado. Mas as evidências mostravam o contrário. Era parte de um sistema muito mais complexo e profundo de opressão racial. No momento mais tenso do julgamento, algo inesperado aconteceu. Carlos Miller pediu para falar. Com a voz trêmula, ele não apenas assumiu total responsabilidade por suas ações, mas fez algo que ninguém esperava, pediu perdão publicamente a Dona Conceição. Não espero ser perdoado, disse ele. Mas preciso que saiba o quanto me envergonho do que fiz. Minha ação não foi apenas contra a senhora, mas contra toda uma história de luta e resistência. Dona Conceição o olhou nos olhos. Não com raiva, mas com uma compaixão que só pode ser construída através de décadas de sabedoria e resiliência. O tribunal estava suspenso em cada segundo, cada respiração parecia conter o destino não apenas daquelas duas pessoas, mas de um modelo inteiro de relações sociais. Quando o juiz finalmente se preparava para dar sua sentença, era como se toda a história de opressão racial no Brasil estivesse sendo julgada naquele momento. A sentença judicial foi muito além de uma simples condenação criminal. O juiz estabeleceu uma série de medidas que transformariam profundamente não apenas a vida de Carlos Miller, mas todo o sistema de segurança e relações sociais em Blumenau. Carlos foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto, mas a pena foi condicionada a um programa de reeducação e ressocialização específico. Ele deveria realizar trabalhos comunitários em instituições que lutavam contra o racismo, fazer cursos de consciência racial e produzir um documentário sobre sua jornada de desconstrução. O shopping center foi multado em valores significativos, sendo obrigado a implementar um programa permanente de diversidade. Todos os funcionários, desde seguranças até gerentes, seriam submetidos a treinamentos intensivos sobre discriminação racial, com acompanhamento de especialistas em direitos humanos. Dona Conceição, em um movimento que surpreendeu a todos, não se posicionou como uma vítima, mas como uma agente de transformação. Parte da indenização que recebeu foi destinada à criação de um instituto de formação para jovens negros, focado em empoderamento e educação. Joaquim Silva, que já era um advogado respeitado, transformou-se em um símbolo nacional de luta antirracista. Suas palestras e trabalhos jurídicos ganharam ainda mais relevância, utilizando o caso de sua mãe como um marco importante na discussão sobre racismo estrutural no Brasil. O impacto do caso extrapolou os limites de Santa Catarina. Universidades começaram a incluir o episódio em seus estudos sobre direitos humanos, movimentos sociais o utilizavam como exemplo de resistência, e a mídia nacional dedicou ampla cobertura à transformação que aquele único ato de violência havia provocado. Carlos Miller, em seu processo de reeducação,
começou a compartilhar publicamente sua jornada de desconstrução. Seus depoimentos, repletos de honestidade e vulnerabilidade, tornaram-se importantes ferramentas de conscientização sobre privilégios raciais. Dona Conceição continuou suas palestras, agora não mais apenas como vítima, mas como símbolo de resiliência. Seus netos orgulhavam-se de sua avó, que havia transformado um momento de absoluta violência em uma potente ferramenta de mudança social. A cidade de Blumenau, tão marcada por sua herança colonial europeia, começou a experimentar uma transformação profunda. Escolas passaram a discutir abertamente questões de diversidade, empresas revisaram suas políticas de contratação e os espaços públicos tornaram-se progressivamente mais inclusivos. O instituto criado por Dona Conceição tornou-se rapidamente um centro de referência nacional. Jovens negros encontravam ali não apenas formação educacional, mas também um espaço de fortalecimento de identidade e construção de perspectivas de futuro. A história que começou com um corte de cabelo violento havia se transformado em um movimento de esperança e transformação. Cada pessoa envolvida no caso, de Carlos a Dona Conceição, passando por Joaquim e todos os que acompanharam o processo, havia sido profundamente modificada. No fundo, o que aquele episódio havia demonstrado era a possibilidade concreta de transformação. Não através de uma vingança, mas de um processo de compreensão, educação e reconhecimento mútuo. E no centro de tudo, permanecia Dona Conceição, uma senhora que teve seus cabelos cortados, mas cuja dignidade jamais seria reduzida. 10 anos se passaram desde aquele dia fatídico no shopping de Blumenau. O mundo havia mudado, e com ele, as pessoas que vivenciaram aquela história transformadora. Dona Conceição, agora com 78 anos, continuava sendo a força motriz do instituto que fundara. Seus cabelos, completamente recuperados, eram agora um símbolo de resistência e esperança. Trançados com fios de prata, representavam cada batalha vencida, cada preconceito desconstruído. O instituto que levava seu nome já havia formado mais de 500 jovens negros, oferecendo bolsas de estudo, cursos de capacitação e suporte psicológico. Muitos de seus bolsistas já haviam se tornado advogados, professores, médicos, profissionais que transformavam seus espaços de atuação. Joaquim Silva, além de continuar sua brilhante carreira jurídica, havia se tornado um dos principais especialistas em direitos humanos do país. Suas palestras e livros sobre racismo estrutural eram referência em universidades e instituições de todo o Brasil. Carlos Miller, após cumprir sua sentença e passar por um profundo processo de reeducação, tornará-se um importante ativista contra o racismo. Seu documentário sobre desconstrução de privilégios brancos havia sido exibido em dezenas de eventos educacionais, tornando-se uma ferramenta poderosa de conscientização. O shopping center onde tudo aconteceu foi completamente reformulado. Não apenas em sua política de segurança, mas em sua essência. A administração, agora diversa e inclusiva, havia transformado o espaço em um modelo de respeito e representatividade. Blumenau, aquela cidade marcada por sua herança germânica, experimentava uma transformação profunda. As escolas haviam incorporado disciplinas sobre diversidade racial, e os espaços públicos tornaram-se progressivamente mais inclusivos. Em uma cerimônia especial, Dona Conceição recebeu o título de cidadã honorária de Santa Catarina, uma honraria que simbolizava muito mais do que um reconhecimento pessoal, mas a possibilidade de transformação social. Seus netos, já adultos, seguiam seus passos. Um deles, advogado como tio, outro professor universitário, carregavam consigo a história de resistência de sua avó. Não como um peso, mas como uma inspiração. O caso que um dia pareceu ser apenas mais um episódio de violência racial transformará-se em um marco histórico. Estudantes de direito, sociólogos e ativistas de direitos humanos ainda o estudavam como um exemplo de como a resistência pacífica pode provocar mudanças estruturais. Numa tarde de domingo, durante um almoço familiar, Dona Conceição olhou para sua família reunida. Seus olhos, ainda brilhantes, continham toda a sabedoria de quem transformou dor em potência, silenciamento em voz. A vida, disse ela baixinho, não está no que nos fazem,
mas no que fazemos com o que nos fazem. E assim, aquela história que começou com um corte violento de cabelos, terminava como um hino de esperança, resiliência e transformação.